Isadora Ribeiro acordou às 5h30 da manhã, como sempre fazia nos últimos 2 anos. O despertador mal tocou e ela já estava de pé, ignorando o frio de Curitiba que entrava pelas frestas da pequena casa no bairro Capão Raso. A mãe ainda dormia no quarto ao lado e ela se moveu em silêncio para não acordá-la. Dona Carmen precisava descansar, especialmente depois das últimas sessões de quimioterapia que deixavam seu corpo frágil e cansado. Enquanto esquentava a água para o café, Isadora olhou pela janela e viu a geada cobrindo os telhados da vizinhança. Mais um inverno rigoroso na capital paranaense. Vestiu o casaco grosso por cima do uniforme simples e pegou a marmita que havia preparado na noite anterior. 2 conduções a esperavam. Primeiro o ônibus que a levaria até o terminal. Depois outro que subiria em direção aos bairros nobres, onde ficava a mansão onde trabalhava. Durante o trajeto de quase 1 hora, ela observava a cidade acordar. Curitiba era linda com seus parques e sua arquitetura planejada, mas Isadora conhecia apenas as partes que conseguia ver das janelas dos ônibus. Nunca tinha dinheiro para passear, para conhecer os restaurantes charmosos do Batel ou os cafés aconchegantes do centro histórico. Toda sua energia ia para o trabalho e para cuidar da mãe. Chegou à mansão às 7 em ponto, como sempre. A propriedade imponente ficava no alto da 15, um dos endereços mais valorizados da cidade, com vista privilegiada para as copas das araucárias do Parque Barigui. A casa tinha 3 andares, jardins imensos com pinheiros centenários, piscina aquecida e uma garagem que abrigava 3 carros importados. Isadora conhecia cada canto daquele lugar, cada objeto, cada preferência do patrão. Rafael Vasconcelos era dono de uma empresa de tecnologia que desenvolvia softwares para grandes corporações. Aos 32 anos, ele já havia conquistado tudo que a maioria das pessoas sonhava ter: dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas Isadora percebia nos pequenos detalhes do dia a dia que ele carregava um peso invisível nos ombros. A pressão da família para que se casasse logo, a cobrança constante por mais contratos, mais lucros, mais expansão. Ela preparou o café da manhã como ele gostava. Pão francês torrado, geleia de amora, queijo colonial, suco de laranja espremido na hora e o café forte que ele tomava sem açúcar. Arrumou tudo na bandeja e levou até o escritório, onde sabia que o encontraria já trabalhando desde cedo. Rafael tinha esse hábito de acordar antes do sol nascer para responder e-mails de clientes internacionais. "Bom dia, Sr. Vasconcelos", ela disse ao entrar, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Rafael levantou os olhos da tela do computador e acenou com a cabeça. "Bom dia, Isadora." Ele mal olhava para ela, como sempre. Para ele, Isadora era apenas parte da paisagem, uma funcionária eficiente que mantinha sua vida organizada e sua casa impecável. Ela saiu do escritório em silêncio e começou a rotina de limpeza. Durante 2 anos, tinha sido sempre assim. Isadora cuidava de tudo enquanto permanecia invisível. Lavava, passava, cozinhava, organizava. Conhecia os gostos de Rafael melhor que qualquer pessoa. Sabia que ele gostava de ouvir jazz quando estava estressado, que preferia jantar cedo quando tinha reuniões no dia seguinte, que ficava irritado quando chovia porque detestava dirigir na chuva. Observava tudo de longe, admirando em silêncio aquele homem que parecia viver em um mundo completamente diferente do dela. Rafael era bonito de uma forma clássica. Cabelos castanhos sempre bem penteados, olhos escuros e penetrantes, porte atlético de quem frequentava a academia regularmente. Usava ternos impecáveis e relógios caros. Tinha uma postura confiante que vinha de quem sempre soube seu lugar no mundo. Mas Isadora via além disso. Via o homem que às vezes ficava parado na varanda, observando o pôr do sol sobre as araucárias, perdido em pensamentos. O homem que sorria com genuína alegria quando falava ao telefone com a mãe. O homem que trabalhava até tarde, porque tinha medo de decepcionar as pessoas. Ela nunca disse nada, é claro. Sabia muito bem qual era seu lugar. Era a empregada, e ele era o patrão milionário. Essa linha jamais poderia ser cruzada. Mas isso não a impedia de sentir o coração acelerar quando ele passava perto, quando ocasionalmente seus olhos se encontravam por um segundo
antes de ambos desviarem o olhar. Isadora tinha consciência de suas próprias limitações. Não era uma mulher bonita no sentido tradicional, pelo menos era o que sempre acreditou. Era baixinha, tinha curvas simples, cabelos castanhos lisos que prendia em um coque prático todos os dias. Usava roupas baratas e sem graça porque não tinha dinheiro para mais. Suas mãos eram ásperas de tanto trabalho. Como alguém assim poderia despertar o interesse de um homem como Rafael Vasconcelos? Mas ela tinha qualidades que não enxergava em si mesma. Tinha olhos verdes penetrantes que brilhavam quando sorria. Tinha uma autenticidade rara. Tratava o porteiro do prédio com a mesma gentileza sincera com que trataria um empresário. Tinha uma determinação inabalável, trabalhando sem reclamar para sustentar a mãe doente. E tinha uma inteligência aguçada que a fazia entender pessoas e situações com uma clareza impressionante. Durante a manhã, Isadora limpou os 3 banheiros, aspirou todos os tapetes persas, regou as plantas do jardim interno. Por volta das 10, estava terminando de organizar a biblioteca, quando ouviu passos apressados. Rafael entrou na sala com o celular colado na orelha e, pela expressão dele, algo estava errado. "Camila, por favor, me escuta", ele dizia, a voz carregada de frustração. "A gente pode conversar sobre isso. Não faz sentido terminar agora." Isadora fingiu estar ocupada organizando os livros, mas não pôde evitar escutar. Camila era a namorada de Rafael, uma modelo deslumbrante que aparecia na mansão de vez em quando. Alta, loira, sempre impecavelmente vestida e maquiada. O tipo de mulher que parecia ter saído de uma revista de moda. Isadora sempre sentiu uma pontada de inveja quando a via, sabendo que nunca poderia competir com alguém assim. "Não, espera", Rafael insistia. A voz dele estava ficando desesperada. "O jantar é depois de amanhã. Você sabe o quanto esse contrato é importante. 15 milhões, Camila, 15 milhões dependem dessa reunião." Houve uma pausa longa. "Eu sei que a gente brigou, mas não pode fazer isso comigo agora." Isadora percebeu o momento exato em que ele entendeu que a conversa estava perdida. Os ombros de Rafael caíram, e ele passou a mão pelo rosto em um gesto de completa derrota. "Está bem", ele disse baixinho. "Se é isso que você quer." A ligação foi encerrada, e ele ficou parado ali, olhando para o celular como se não conseguisse acreditar no que havia acabado de acontecer. Ela terminou de arrumar os livros rapidamente e tentou sair discretamente, mas a voz de Rafael a parou. "Isadora, espera." Ela se virou surpresa. Ele raramente a chamava pelo nome. "Sim, senhor." Rafael a olhou, mas parecia estar vendo através dela, perdido em seus próprios pensamentos. "Nada, desculpa." "Pode ir." Ela assentiu e saiu, mas a inquietação ficou. Algo grave havia acontecido e ela sentia que as consequências ainda estavam por vir. O resto do dia transcorreu em uma tensão silenciosa. Rafael trancou-se no escritório e Isadora podia ouvi-lo fazendo ligação atrás de ligação. A voz dele alternava entre súplica e frustração. Ela preparou o almoço, mas ele mal tocou na comida. Quando foi levar o café da tarde, encontrou-o com a cabeça entre as mãos, a imagem perfeita do desespero. À tarde, enquanto dobrava roupas na lavanderia, ouviu a porta do escritório se abrir com força. Passos pesados desceram as escadas. Rafael apareceu na porta da lavanderia e, pela primeira vez em 2 anos, ele realmente a olhou. Não apenas um olhar distraído, mas um olhar de alguém que finalmente enxergava outra pessoa. "Isadora", ele começou, a voz hesitante. "Posso falar com você 1 minuto?" O coração dela disparou. "Claro, senhor Vasconcelos." Ele gesticulou para que ela o seguisse até a sala de estar. Sentou-se no sofá de couro italiano e fez um sinal para que ela também se sentasse. Isadora hesitou, mas obedeceu, sentando-se na beirada de uma poltrona, as mãos nervosas no colo. "Eu preciso te pedir um favor", Rafael disse. "É algo completamente fora do comum, e você tem todo o direito de recusar." Ele pausou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Amanhã à noite eu tenho um jantar de negócios extremamente importante. Vou me encontrar com investidores espanhóis que estão considerando colocar 15 milhões de reais na expansão da minha empresa." Isadora não disse nada, apenas assentiu, sem entender onde aquilo ia dar. "O problema é que esses investidores são extremamente tradicionais",
Rafael continuou. O sócio principal, Dom Vicente Alcântara, se recusa a fazer negócios com homens solteiros. Ele acredita que homens casados são mais responsáveis, mais estáveis. Sempre soube disso, e por isso planejei levar minha namorada Camila como se ela fosse minha esposa. Ah, Isadora murmurou, começando a entender. Mas ela terminou comigo hoje. Rafael passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os pela primeira vez. Liguei para todas as mulheres que conheço. Todas. E ninguém pode me ajudar com um aviso tão em cima da hora. Algumas têm compromissos, outras simplesmente se recusaram a participar de uma farsa dessas. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu sei que é absurdo. Eu sei que estou cruzando todas as linhas profissionais imagináveis, mas estou desesperado. Você aceitaria fingir ser minha esposa por uma noite? O silêncio que se seguiu foi pesado. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela abriu a boca, fechou, tentou processar o que estava ouvindo. Eu sei que é muito pedir, Rafael continuou rapidamente. E por isso estou disposto a pagar R$ 5.000 pela sua ajuda. Seria apenas um jantar, talvez 3 horas no máximo. Você teria que se vestir bem, agir como se fôssemos casados há algum tempo, conversar um pouco sobre nossa suposta vida juntos. Eu prepararia todo o roteiro com você antes. R$ 5.000. O número ecoou na mente de Isadora. Era quase o salário de 3 meses. Com esse dinheiro ela poderia pagar os remédios caros da mãe, quitar as contas atrasadas, talvez até fazer aquele exame que o médico havia pedido, mas que ela não tinha condições de pagar pelo convênio. Seria uma mudança completa na vida delas, mas ao mesmo tempo a ideia a aterrorizava. Fingir ser a esposa de Rafael, entrar no mundo dele, mesmo que por algumas horas, e se ela fizesse algo errado, se humilhasse na frente dos investidores ricos? E se ficasse óbvio que ela era apenas uma empregada fingindo ser algo que nunca poderia ser? Eu entendo se você não quiser, Rafael disse, interpretando seu silêncio como recusa. É realmente muito estranho, e eu não deveria ter pedido. Não, Isadora finalmente falou. Não é isso. É que eu nunca fiz nada parecido. Eu não sei se consigo convencer alguém de que sou sua esposa. Eu sou só uma empregada, Sr. Vasconcelos. Eles vão perceber na hora. Não vão, Rafael disse com convicção. Você é inteligente, Isadora. Eu percebo isso. A maneira como você se organiza, como antecipa as coisas, como resolve problemas. Você só precisa de roupas adequadas e um pouco de confiança. Eu te ajudo com isso. Ela viu a vulnerabilidade nos olhos dele, algo que nunca tinha visto antes. Por favor, eu realmente preciso da sua ajuda. Isadora pensou na mãe em casa, na pilha de contas sobre a mesa da cozinha, nos remédios que faltariam no fim do mês. Pensou em como seria libertador ter R$ 5.000 de reserva, mas também pensou em como seria estar ao lado de Rafael, como se fosse igual a ele, como se pertencesse ao mundo dele. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente tentadora. Eu aceito, ela disse antes que pudesse mudar de ideia. Vou fazer isso. O alívio no rosto de Rafael foi imediato e intenso. Sério? Você vai me ajudar? Vou, mas o senhor precisa me ensinar tudo. Eu não sei como me comportar em jantares elegantes. Não sei do que essas pessoas falam. Eu ensino tudo, Rafael prometeu. Amanhã de manhã a gente começa. Vou te levar para comprar roupas, vamos ao salão e durante o dia inteiro vamos ensaiar nossa história. Ele sorriu e foi a primeira vez que Isadora o viu sorrir para ela com aquela intensidade. Muito obrigado. Você não faz ideia de como está me salvando. Ela assentiu, o coração batendo descompassado. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas já era tarde demais para voltar atrás. Amanhã sua vida mudaria completamente, mesmo que fosse só por um dia. E enquanto voltava para suas tarefas, Isadora não conseguia parar de pensar em como seria estar ao lado de Rafael, fingindo ser sua esposa, fingindo que tinha o direito de pertencer àquele mundo de luxo e sofisticação. A noite caiu sobre Curitiba, trazendo uma temperatura ainda mais gelada. Isadora terminou suas tarefas, preparou o jantar de Rafael e se despediu como sempre fazia. Mas dessa vez, quando seus olhos se encontraram, havia algo diferente no ar. Uma cumplicidade nova, um segredo compartilhado
que mudava tudo entre eles. No ônibus de volta para casa, Isadora observava as luzes da cidade piscando na escuridão. Amanhã ela entraria em um mundo que sempre pareceu impossível. Amanhã ela fingiria ser alguém que nunca imaginou que poderia ser. E algo dentro dela, uma voz pequena mas persistente, sussurrava que nada seria mais como antes. Isadora mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou rolando na cama, alternando entre a ansiedade e uma emoção estranha que não conseguia nomear. Às 4 da manhã desistiu de tentar dormir e levantou-se para fazer um chá. Sentada à mesa da cozinha, na penumbra iluminada apenas pela luz fraca da geladeira, tentava processar o que havia concordado em fazer. Filha, o que você está fazendo acordada a essa hora? A voz fraca da mãe a assustou. Dona Carmen apareceu na porta, enrolada no roupão velho. Mãe, volta para a cama. Você precisa descansar. E você também precisa, Carmen disse, sentando-se ao lado da filha. O que está acontecendo? Você parece preocupada. Isadora hesitou. Não podia contar a verdade. Sua mãe ficaria horrorizada com a ideia. É só trabalho, mãe. O Sr. Vasconcelos precisa de uma ajuda especial amanhã e eu estou um pouco nervosa. Carmen segurou a mão da filha com carinho. Você é uma moça trabalhadora e honesta, Isadora. Qualquer patrão deveria ter orgulho de ter você por perto. Não se preocupe tanto. Depois que a mãe voltou para o quarto, Isadora ficou ali mais alguns minutos, deixando as palavras de Carmen acalmarem um pouco sua ansiedade. Às 5, levantou-se e começou a se arrumar, mas dessa vez com uma atenção especial. Lavou o cabelo com cuidado, passou um creme que raramente usava, escolheu a roupa mais apresentável que tinha. Não era nada elegante, apenas uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, mas era o melhor que possuía. Quando chegou à mansão às 7 em ponto, Rafael já estava esperando por ela na sala. Ele também parecia não ter dormido muito, havia olheiras leves sob seus olhos, mas estava vestido de forma casual, com uma calça de alfaiataria e uma camisa social sem gravata. Bom dia, ele disse, e havia uma gentileza nova em sua voz. Pronta para a transformação? Acho que sim, Isadora respondeu, a voz traindo seu nervosismo. Primeiro vamos tomar café da manhã, Rafael sugeriu. Precisamos conversar sobre tudo antes de sair. Senta aqui comigo. Pela primeira vez em 2 anos, Isadora sentou-se à mesa de jantar como convidada, não como empregada. Rafael serviu café para ela, um gesto tão incomum que a deixou sem palavras. Enquanto comiam, ele começou a explicar o plano. Dom Vicente Alcântara e sua esposa Carmencita são pessoas extremamente conservadoras, ele explicou. Eles vêm de uma família antiga de empresários de Sevilha. Para eles, a imagem de um casamento sólido é fundamental. Vamos dizer que nos conhecemos há 3 anos em uma conferência de tecnologia. Você estudava administração na época e trabalhava como assistente em outra empresa. Nos apaixonamos, namoramos 2 anos e nos casamos há 1 ano. Isadora ouvia atentamente, tentando memorizar cada detalhe. E se eles perguntarem coisas específicas? Sobre onde moramos, sobre nossa rotina? Vamos dizer que moramos aqui, nesta casa, que você trabalha comigo na empresa cuidando da parte administrativa. Isso explica por que você conhece bem minha rotina? Rafael fez uma pausa. E Isadora, quando estivermos lá, pode me chamar de Rafael. Não de Sr. Vasconcelos. O nome dele na boca dela pareceu estranho quando tentou dizer em voz alta. Rafael. Soou íntimo demais, quase errado. Vai ficar natural, ele garantiu, sorrindo de um jeito que fez o estômago dela dar um nó. Agora vamos. Temos muito o que fazer hoje. A primeira parada foi em uma boutique elegante no Shopping Crystal, um dos mais sofisticados de Curitiba. Isadora nunca havia entrado em uma loja como aquela. Os manequins exibiam vestidos que custavam mais do que ela ganhava em meses. Uma vendedora loira e impecavelmente vestida se aproximou com um sorriso profissional, que vacilou ligeiramente ao avaliar as roupas simples de Isadora. Boa tarde. Em que posso ajudar? Rafael imediatamente assumiu o controle da situação. Minha esposa precisa de um vestido para um jantar de negócios esta noite. Algo elegante, mas não exagerado. Ela tem olhos verdes lindos, então talvez algo em tons de azul ou verde. A vendedora piscou surpresa.
reavaliando Isadora com novos olhos. Claro, senhor. Temos algumas opções maravilhosas. Por favor, me acompanhem. Durante a próxima hora, Isadora experimentou vestido após vestido. Cada um parecia mais caro e elegante que o anterior. Havia um preto que a fazia parecer muito séria, um vermelho que era ousado demais, um verde esmeralda que não caía bem. Finalmente, ela saiu do provador usando um vestido azul marinho que mudou tudo. O tecido era leve, mas de qualidade excepcional, caindo perfeitamente sobre suas curvas. O decote era elegante sem ser revelador. As mangas 3/4 davam um toque de sofisticação, e o comprimento na altura dos joelhos era perfeito. Mas o melhor era como a cor fazia seus olhos verdes brilharem de um jeito que ela nunca tinha visto. Rafael, que estava mexendo no celular, levantou os olhos e ficou completamente imóvel. Ele a observou de cima a baixo, os lábios entreabertos em surpresa. Por longos segundos não disse nada. Apenas olhou. É esse, ele finalmente disse, a voz um pouco rouca. Definitivamente é esse. A vendedora sorriu triunfante. Excelente escolha. E para complementar, sugiro estes sapatos e esta bolsa. Quando Isadora viu os preços, sentiu as pernas bambearem. O vestido custava R$3.000. Os sapatos, 800. A bolsa, 1.200. Era uma fortuna. Pode embalar tudo, Rafael disse sem hesitar, entregando o cartão de crédito. A próxima parada foi um salão de beleza sofisticado no bairro Batel. O lugar cheirava a produtos caros e tinha uma decoração minimalista e elegante. A cabeleireira, uma mulher de meia-idade chamada Verônica, examinou o cabelo de Isadora com um olhar profissional. Temos muito com que trabalhar aqui, ela anunciou. Cabelos lisos e saudáveis, uma tela perfeita. O que você está pensando? Algo elegante, Rafael respondeu, que realce a beleza natural dela. Enquanto Verônica trabalhava, lavando, cortando, modelando os cabelos de Isadora, Rafael sentou-se em uma poltrona ao lado. E, para surpresa dela, ele ficou ali, conversando. Não como o patrão conversaria com a empregada, mas como duas pessoas normais conversariam. Você sempre quis trabalhar como empregada doméstica? Ele perguntou, e havia genuína curiosidade na voz. Isadora hesitou antes de responder. Não. Eu queria fazer faculdade de letras. Sempre amei ler. Mas quando meu pai faleceu há 3 anos, tive que largar os estudos para trabalhar e cuidar da minha mãe. Ela tem câncer. Eu não sabia, Rafael disse, e havia algo que parecia culpa em sua voz. Trabalha comigo há 2 anos e eu nunca te perguntei nada sobre sua vida. O senhor é meu patrão. Não precisa saber dessas coisas. Rafael, ele corrigiu gentilmente. Me chama de Rafael. E talvez eu devesse ter perguntado. Que tipo de livros você gosta? A conversa fluiu naturalmente a partir daí. Isadora falou sobre seu amor por literatura clássica, sobre como relia Dom Casmurro todos os anos, sobre como sonhava em um dia ter uma biblioteca própria. Rafael confessou que raramente lia por prazer, que sua vida era consumida por relatórios e contratos, mas que sentia falta disso. Minha família sempre me pressionou para ser bem-sucedido nos negócios, ele revelou. Meu pai construiu a empresa do zero e esperava que eu a levasse ainda mais longe. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que ele planejou, não a que eu escolheria. E o que você escolheria? Isadora perguntou. Rafael pensou por um momento. Não sei. Talvez algo mais criativo. Talvez viajar mais, conhecer lugares sem ser por causa de reuniões de negócios. Ele sorriu com tristeza. Mas sou bom no que faço, e a empresa sustenta muitas famílias. Não posso simplesmente largar tudo. Verônica interrompeu a conversa, anunciando que havia terminado. Quando Isadora olhou no espelho, quase não se reconheceu. Seus cabelos castanhos agora tinham reflexos dourados sutis e caíam em ondas suaves sobre os ombros. A franja lateral suavizava seu rosto, fazendo seus olhos verdes parecerem ainda maiores. A maquiadora assumiu em seguida. Menos é mais, ela disse, aplicando uma base leve, realçando os olhos com tons terrosos, dando aos lábios um tom rosado natural. O resultado era deslumbrante, sem parecer exagerado. Quando finalmente ficou pronta, com o vestido azul marinho,
os sapatos elegantes, o cabelo e a maquiagem perfeitos, Isadora se olhou no espelho de corpo inteiro e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Aquela mulher refletida parecia alguém completamente diferente, alguém confiante, elegante, que pertencia àquele mundo de luxo. Rafael se aproximou por trás e seus olhos se encontraram no espelho. "Você está linda", ele disse baixinho. E pela primeira vez, ela acreditou. Durante o caminho de volta para a mansão, Rafael começou o ensaio. "Precisamos ter nossa história bem decorada. Como nos conhecemos, quanto tempo estamos juntos, quais são nossos hábitos como casal." Eles passaram as próximas horas sentados na sala, criando uma narrativa completa. Isadora descobriu que tinha facilidade para inventar detalhes, para tornar a história convincente. Decidiram que o primeiro encontro tinha sido em uma palestra sobre inovação tecnológica, que ele havia derramado café nela acidentalmente e se oferecido para pagar a lavanderia, que haviam começado a conversar e descoberto afinidades inesperadas. "E agora?", Isadora perguntou. "Como somos como casal?", Rafael pensou. "Somos tranquilos. Gostamos de ficar em casa assistindo filmes. Você cozinha e eu faço a sobremesa. Nos finais de semana, vamos ao Parque Barigui caminhar." Coisa simples. Havia algo na maneira como ele descrevia que soava quase como um desejo, como se estivesse imaginando não uma farsa, mas uma realidade que gostaria de ter. Isadora sentiu seu coração apertar. À medida que o dia avançava e o jantar se aproximava, a ansiedade dela voltou com força total. "E se eu esquecer algo? E se eles perceberem que estou fingindo?" Rafael segurou as mãos dela, um gesto que a surpreendeu. "Você vai se sair bem. Só seja você mesma. Só um pouco mais confiante. E se algo der errado, eu estou ali. A gente está junto nisso." A palavra junto ecoou na mente dela. Juntos, como se fossem realmente um casal, uma equipe. A linha entre farsa e realidade estava começando a ficar perigosamente embaçada. Quando finalmente chegou a hora de sair, Isadora desceu a escada da mansão totalmente transformada. Rafael estava esperando no hall de entrada, impecável em um terno cinza carvão. Quando a viu, ele parou completamente. O controle remoto do carro caiu de sua mão e bateu no chão de mármore com um ruído alto. Ela parou no meio da escada, insegura. "Está tudo bem? Está ruim?" Rafael balançou a cabeça lentamente, incapaz de desviar os olhos. "Não. Está perfeito. Você está perfeita." Ele se aproximou e ofereceu o braço. "Vamos, minha esposa." O toque dele enviou um arrepio pela espinha dela. Enquanto caminhavam para o carro, uma Mercedes prata reluzente, Isadora tentava se lembrar de que aquilo era apenas uma farsa, apenas fingimento. Mas quando Rafael abriu a porta para ela, quando ajeitou delicadamente a barra do vestido antes de fechar a porta, quando entrou no carro e olhou para ela com aquela intensidade nova, era difícil lembrar onde a mentira terminava e onde algo mais verdadeiro começava a emergir. O restaurante escolhido para o jantar era o mais sofisticado de Curitiba, localizado no topo de um edifício no centro da cidade, com vista panorâmica para as luzes da capital paranaense. O terraço do Barão era conhecido por receber empresários, políticos e celebridades. Isadora sentiu as pernas tremerem quando o manobrista abriu a porta do carro para ela. "Calma", Rafael sussurrou, colocando a mão na parte inferior das costas dela, em um gesto que pareceu ao mesmo tempo protetor e íntimo. "Lembra, você pertence a esse lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui." Mas ela não acreditava nisso. Enquanto subiam no elevador, observava o reflexo deles no espelho polido. Rafael parecia perfeitamente à vontade, um homem acostumado com aquele tipo de ambiente. Ela, apesar da transformação externa, sentia-se como uma impostora prestes a ser descoberta. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, foram recebidos por um maitre impecavelmente vestido. "Senhor Vasconcelos, que prazer recebê-lo novamente. Sua mesa está pronta." Os convidados já chegaram. O coração de Isadora disparou. Já estavam ali. Não havia mais como voltar atrás. Rafael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos de um jeito que pareceu surpreendentemente natural. "Prontos, querida."
Ela assentiu, incapaz de falar, e entraram no salão principal. O ambiente era deslumbrante, com lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis e enormes janelas mostrando a cidade iluminada lá embaixo. O maitre os conduziu até uma mesa no canto, onde um casal de meia-idade já estava sentado. Dom Vicente Alcântara era um homem imponente na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode bem aparado, usando um terno que provavelmente custava mais que o carro de Isadora. Ao lado dele estava sua esposa Carmencita, uma mulher elegante com cabelos escuros presos em um coque sofisticado, usando um vestido de seda bordô e joias discretas, mas claramente caras. Rafael, meu rapaz, Dom Vicente se levantou, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Que alegria vê-lo novamente. E esta deve ser sua encantadora esposa. Isadora, Rafael disse, colocando a mão nas costas dela novamente. Esta é minha esposa, Isadora Vasconcelos. Amor, estes são Dom Vicente e Dona Carmencita Alcântara. Muito prazer, Isadora conseguiu dizer, estendendo a mão. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Carmencita se levantou e, em vez de apertar a mão, abraçou Isadora calorosamente. Que menina linda, Vicente, olha só esses olhos verdes. Rafael, você tem muito bom gosto. Eles se sentaram e um garçom apareceu imediatamente com o menu. Rafael pediu vinho e a conversa começou a fluir. Inicialmente, Isadora apenas ouvia, deixando Rafael conduzir a discussão sobre negócios. Mas Carmencita parecia determinada a incluí-la. E você, querida Isadora? Rafael me disse que também trabalha na empresa. Em que área? Cuido da parte administrativa. Isadora respondeu, repetindo o roteiro ensaiado. Garanto que tudo funcione sem problemas, para que Rafael possa se concentrar na parte estratégica. Uma boa esposa sempre apoia o marido. Carmencita disse, assentindo com aprovação. Vicente e eu também trabalhamos juntos há 30 anos. É a base de um casamento sólido. A comida chegou, pratos elaborados que Isadora mal conseguia nomear. Sopa de abóbora com creme de trufa, risoto de limão siciliano com camarões, cordeiro assado com molho de vinho tinto. Ela observava discretamente como os outros usavam os talheres e tentava imitar. Durante a refeição, a conversa derivou para assuntos mais pessoais. Carmencita perguntou como eles haviam se conhecido, e Isadora contou a história ensaiada sobre a palestra e o café derramado. Rafael acrescentava detalhes, e a maneira como ele olhava para ela, enquanto contava a história, fazia parecer quase real. E eu soube na hora que ela era especial, Rafael disse, os olhos fixos em Isadora. A maneira como ela riu da situação, como me colocou à vontade mesmo eu tendo arruinado a blusa dela. Não consegui parar de pensar nela depois daquele dia. Isadora sentiu o rosto esquentar. A intensidade no olhar dele não parecia fingimento, parecia verdadeiro. Quantos filhos vocês planejam ter? Dom Vicente perguntou de repente, pegando Isadora desprevenida. Nós... Ela começou, mas Rafael interveio suavemente. Ainda estamos aproveitando nosso tempo juntos, ele disse diplomaticamente. Mas definitivamente queremos construir uma família grande. Isadora vem de uma família pequena, eu também. Queremos dar aos nossos filhos muitos irmãos para crescerem juntos. A conversa continuou, e gradualmente Isadora foi relaxando. Descobriu que quando não estava preocupada em servir, quando podia simplesmente ser ela mesma, tinha facilidade natural para conversar. Falou sobre como amava Curitiba no inverno, sobre as tradições paranaenses, sobre a cultura do chimarrão que Rafael estava tentando aprender a apreciar. É tão diferente da nossa cultura, mas igualmente rica, Carmencita observou. Vocês sabem que daqui a algumas semanas teremos as festas juninas? Sempre quis experimentar uma verdadeira festa junina brasileira. Isadora animou-se imediatamente. Ah, são maravilhosas. As comidas típicas, a música, as danças. Eu adorava fazer canjica e quentão para as festas no meu bairro. Ela pausou, percebendo que havia revelado demais sobre suas origens humildes. Mas Rafael não pareceu preocupado. Isadora faz a melhor canjica que já provei. Ele disse com um sorriso. Prometo que vou convencê-la a fazer para vocês quando voltarem ao Brasil no mês que vem. Dom Vicente ergueu a taça. Vou cobrar essa promessa, meu rapaz. E devo dizer,
Estou muito impressionado com vocês dois. Há uma harmonia entre vocês que é rara de ver. Minha decisão está cada vez mais clara. O jantar prosseguiu com mais vinho, mais histórias, mais risadas. Isadora descobriu que estava genuinamente se divertindo. Carmencita era uma mulher encantadora, com um senso de humor afiado. Dom Vicente, apesar da aparência séria, contava anedotas hilárias sobre suas experiências empresariais. Quando a sobremesa chegou, um delicado 1000 folhas com calda de frutas vermelhas, o clima estava leve e descontraído. Dom Vicente já havia indicado várias vezes que estava inclinado a fazer o investimento. Rafael estava visivelmente mais relaxado e sua mão encontrava a de Isadora sobre a mesa com frequência crescente. Foi então que Dom Vicente, já no 3º copo de vinho, ficou visivelmente emotivo. Sabem, ele disse, a voz um pouco pastosa. Carmencita e eu estamos casados há 32 anos e posso dizer honestamente que o segredo de tudo é o amor verdadeiro. Não é o dinheiro, não é o sucesso, é ter alguém ao seu lado que você ama de verdade. É verdade, Carmencita concordou segurando a mão do marido. Mas é cada vez mais raro ver casais jovens com esse tipo de conexão hoje em dia. A maioria casa por conveniência, por status. Ela olhou para Rafael e Isadora. Mas vocês dois têm algo especial. Dá para ver nos olhares. O coração de Isadora começou a bater mais rápido. Havia algo na maneira como Carmencita as observava, uma atenção um pouco intensa demais. De fato, Dom Vicente continuou, agora claramente afetado pelo vinho. Minha querida esposa tem um sexto sentido para essas coisas. Ela sempre diz que consegue sentir quando um amor é verdadeiro. Ele olhou para Rafael com olhos brilhantes. E eu confio no julgamento dela mais do que em qualquer contrato. Rafael apertou a mão de Isadora e ela sentiu a tensão nele. Algo estava prestes a acontecer. Na verdade, Dom Vicente anunciou, há uma pequena tradição na minha família. Quando consideramos fazer negócios com alguém, gostamos de ver uma prova do amor do casal. Ele sorriu largamente. Um beijo verdadeiro que mostre a paixão e o compromisso entre vocês. O mundo de Isadora pareceu parar. Um beijo. Eles queriam que ela e Rafael se beijassem ali, na frente de todos. Seu primeiro beijo seria uma farsa, um show para investidores bêbados. Ela sentiu o pânico subir pela garganta. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. O rosto empalideceu. Isso não estava no planejamento. Eles haviam ensaiado conversas, gestos de carinho, segurar as mãos. Mas um beijo? Um beijo verdadeiro? Carmencita bateu palmas animadamente. Que ideia maravilhosa, Vicente. Vamos, vocês dois. Deixem-nos ver esse amor que tem um pelo outro. Isadora tentou falar, mas as palavras saíram desconexas. É que... A sala começou a girar. Ela estava prestes a ter um ataque de pânico ali mesmo, na frente de todos. 15 milhões de reais prestes a desaparecer porque ela não conseguia manter a compostura. Rafael percebeu imediatamente. Viu o pânico nos olhos dela. Viu que ela estava a segundos de desmoronar completamente. Num movimento fluido, ele se levantou, puxou a cadeira dela mais perto da dele e se ajoelhou ao lado dela. Hey! Ele sussurrou baixo, apenas para ela ouvir. As mãos dele seguraram o rosto dela com uma delicadeza surpreendente. Olha para mim, Isadora. Só para mim. Ela focou nos olhos escuros dele, tentando controlar a respiração acelerada. Confia em mim, Rafael disse, tão baixo que só ela podia ouvir. Confia em mim, tá bom? E então ele a beijou. O que deveria ser apenas um beijo rápido, convincente o suficiente para satisfazer os investidores, explodiu em algo completamente diferente. Os lábios dele encontraram os dela com uma suavidade inicial que rapidamente deu lugar a algo mais profundo, mais urgente. Rafael aprofundou o beijo, uma das mãos escorregando para a nuca dela, a outra ainda segurando seu rosto com delicadeza. E Isadora, perdida no turbilhão de emoções, esqueceu onde estava. Esqueceu dos investidores, do restaurante elegante, da farsa que estavam representando. Tudo o que existia eram os lábios de Rafael nos dela, o gosto de vinho na boca dele, o calor do corpo dele tão perto.
Sua mão subiu instintivamente para o peito dele, sentindo o coração batendo tão forte quanto o dela própria. O beijo se prolongou, cheio de um desejo que nenhum dos dois sabia que existia. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as pupilas dilatadas. Rafael a olhava como se a estivesse vendo pela primeira vez, como se algo fundamental tivesse mudado entre eles naquele instante. O som de palmas os trouxe de volta à realidade. Dom Vicente e Carmencita estavam aplaudindo, visivelmente emocionados. "Bravo!" Dom Vicente exclamou, limpando uma lágrima do canto do olho. "Agora sim, isso é amor verdadeiro, meus amigos." Carmencita: "Você tinha razão como sempre." Carmencita estava chorando abertamente. "Lindo, simplesmente lindo. Vocês me lembraram de quando éramos jovens, Vicente." Rafael ainda não havia desviado os olhos de Isadora. Havia uma intensidade ali, uma pergunta não formulada. Ele parecia tão chocado quanto ela, com o que havia acabado de acontecer entre eles. O jantar prosseguiu, mas Isadora mal registrava o que estava acontecendo. Dom Vicente anunciou formalmente que aprovaria o investimento dos 15 milhões. Rafael agradeceu, apertou mãos, discutiu próximos passos. Mas seu olhar voltava constantemente para Isadora, carregado de significados novos que ela não conseguia decifrar completamente. Quando finalmente se despediram dos Alcântara na frente do restaurante, quando entraram no carro e Rafael começou a dirigir pelas ruas vazias de Curitiba na madrugada, o silêncio entre eles era denso e carregado. O silêncio dentro do carro era quase palpável. Rafael dirigia pelas ruas desertas de Curitiba, as luzes dos postes criando sombras que dançavam no interior do Mercedes. Isadora estava encostada contra a janela, observando a cidade passar em um borrão, sua mente ainda processando o que havia acontecido. Aquele beijo impossível que havia mudado tudo. "Você se saiu incrivelmente bem hoje", Rafael finalmente disse, quebrando o silêncio. Sua voz soava diferente, mais suave. "Eles adoraram você." "Obrigada", Isadora murmurou. "Sobre o beijo, Foi necessário." Rafael a interrompeu rapidamente. Demais rápido, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. "Eles pediram e nós tínhamos que fazer. Foi só isso." "Claro", ela concordou, mas a voz saiu menos firme do que pretendia. "Só isso." Mas ambos sabiam que era mentira. Aquele beijo tinha sido real demais, intenso demais para ser apenas encenação. E a maneira como Rafael ainda não conseguia olhar diretamente para ela, como suas mãos apertavam o volante com força desnecessária, confirmava que ele também sentia isso. Quando chegaram na frente da casa humilde de Isadora no Capão Raso, Rafael finalmente estacionou e se virou para ela. A luz fraca do poste iluminava metade do rosto dele, criando um contraste dramático entre luz e sombra. "Isadora", ele começou, mas parou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Hoje foi complicado, mais do que eu esperava." Ela assentiu, o coração acelerado. "Eu sei, mas deu certo. Conseguimos o investimento." Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. "Aqui estão os 5 mil reais que prometi. Você me salvou hoje." Isadora pegou o envelope com mãos trêmulas. O dinheiro que mudaria a vida dela e da mãe. Mas de alguma forma parecia errado aceitá-lo agora, depois daquele beijo. Como se estivesse sendo paga por algo que havia significado muito mais do que deveria. "Obrigada", ela disse baixinho, "pela oportunidade e por tudo hoje. Pelas roupas, pelo salão, por me fazer sentir bonita?" Rafael completou. E agora ele a olhava diretamente. "Você estava linda, Isadora. Mas não por causa das roupas ou da maquiagem. Você é linda por quem você é." O ar entre eles ficou carregado novamente. Isadora sabia que deveria sair do carro, voltar para sua realidade, esquecer aquela noite mágica. Mas seus pés não se moviam. "Eu deveria ir", ela finalmente disse, mas não fez menção de abrir a porta. "Deveria", Rafael concordou, mas também não se moveu. Ficaram ali por mais alguns segundos que pareceram uma eternidade, apenas olhando um para o outro, uma tensão não resolvida pulsando entre eles. Finalmente,
Isadora forçou-se a abrir a porta. Até amanhã, ela disse, voltando ao trabalho normal. Até amanhã, ele respondeu, e havia algo no tom de voz dele que sugeria que nada seria normal novamente. Isadora entrou em casa e encostou-se na porta fechada, o coração ainda disparado. Tocou os próprios lábios, ainda conseguindo sentir o gosto do beijo de Rafael. Aquilo não deveria ter acontecido. Ela não deveria estar sentindo o que estava sentindo, mas enquanto guardava o envelope com dinheiro e se preparava para dormir, tudo o que conseguia pensar era nele. Na manhã seguinte, Isadora acordou cedo como sempre, mas a ansiedade era diferente. Não sabia como seria encontrar Rafael depois do que havia acontecido. Vestiu o uniforme simples de empregada, prendeu o cabelo no coque habitual e tentou voltar a ser quem sempre foi. Mas quando chegou à mansão e o viu no escritório, ambos ficaram paralisados. Rafael estava de pé ao lado da mesa, e quando seus olhos se encontraram, o ar pareceu sair da sala. Por longos segundos, nenhum dos dois disse nada. Bom dia, ela finalmente conseguiu dizer. Bom dia, Isadora, ele respondeu, e a maneira como disse o nome dela com aquela nova intimidade fez seu estômago revirar. O dia prosseguiu em uma tensão estranha. Cada vez que Isadora entrava em uma sala onde Rafael estava, o clima mudava. Olhares acidentais que duravam segundos a mais do que deveriam. Proximidades casuais que faziam ambos recuarem rapidamente. Uma consciência constante um do outro que não existia antes. Rafael começou a encontrar desculpas para estar perto dela. Precisava de um livro específico da biblioteca exatamente quando ela estava limpando lá. Tinha que verificar algo na cozinha enquanto ela preparava o almoço. Esquecia documentos propositalmente incômodos onde ela estava trabalhando. Durante o almoço, pela primeira vez em 2 anos, ele não comeu sozinho em seu escritório. Apareceu na cozinha com os pratos na mão. Você se importa se eu comer aqui? Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade nova em sua voz. Está muito solitário lá em cima. Isadora hesitou apenas 1 segundo antes de acenar que sim. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha e, a princípio, comeram em silêncio. Mas então Rafael começou a fazer perguntas. Perguntas reais, pessoais, que demonstravam interesse genuíno. Você disse ontem que sempre quis fazer letras. Ainda sonha com isso? Às vezes, Isadora admitiu. Mas é complicado. Trabalho o dia inteiro, cuido da minha mãe à noite. Não sobra tempo nem dinheiro para voltar a estudar. E se você tivesse tempo e dinheiro, o que você faria? Ela pensou por um momento. Acho que gostaria de trabalhar com livros de alguma forma. Talvez em uma editora ou uma biblioteca. Ajudar outras pessoas a descobrirem histórias que mudem suas vidas, como as histórias mudaram a minha. Rafael a observava com uma intensidade que a deixava sem ar. Você sabe que é muito mais do que apenas uma empregada doméstica, né? Você tem uma mente brilhante. É perceptível na maneira como você resolve problemas, como organiza tudo com tanta eficiência. Eu só faço meu trabalho, ela disse, mas sentiu o rosto esquentar com o elogio. Não, é mais que isso. Ele se inclinou um pouco para a frente. Eu passei 2 anos te vendo apenas como alguém que trabalhava para mim. Mas ontem à noite, conversando com você, conhecendo você de verdade, percebi o quanto estava errado. O quanto eu estava cego. O telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Era Dom Vicente, confirmando os detalhes do contrato. Rafael atendeu, mas seus olhos não saíam de Isadora enquanto falava. Quando desligou, havia um sorriso pequeno nos lábios dele. Eles querem nos ver de novo, ele disse. Domingo à noite, outro jantar. Agora querem nos apresentar a outros empresários da rede deles, impressionados com o casal harmonioso que somos. Ele pausou. Preciso pedir mais uma vez a sua ajuda. Pagarei mais 5.000. Isadora deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites, mantido a distância. Mas a perspectiva de passar mais algumas horas naquele mundo, ao lado de Rafael, fingindo ser algo mais do que era tentadora demais. Eu aceito, ela disse. Nos dias seguintes, a tensão entre eles apenas cresceu. Rafael passou a trabalhar na biblioteca em vez do escritório, sempre encontrando maneiras de estar no mesmo cômodo que Isadora. Conversavam mais, riam de piadas compartilhadas, descobriam afinidades inesperadas.
Ele mencionou que adorava música clássica. E ela confessou que nunca tinha ido a um concerto. Ele prometeu levá-la um dia. À noite, depois que Isadora já deveria ter ido embora, ela frequentemente ficava até mais tarde. Às vezes, era porque Rafael pedia ajuda com algo. Outras vezes, simplesmente porque ambos encontravam desculpas para prolongar o tempo juntos. Sentavam-se no escritório, tomando vinho, conversando sobre a vida, os sonhos, os medos. Rafael falava sobre a pressão de manter o legado da família, sobre como, às vezes, sentia que estava preso em uma vida que não escolheu. Isadora falava sobre a perda do pai, sobre o medo de não ser forte o suficiente para cuidar da mãe, sobre a solidão de trabalhar em um mundo onde não pertencia. Uma noite, particularmente tarde, depois de uma garrafa de vinho compartilhada, Rafael olhou para ela com uma seriedade que a deixou sem fôlego. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse. "Claro. Quando a gente se beijou no restaurante, você sentiu alguma coisa?" Ele pausou, a vulnerabilidade clara em seu rosto. "Porque eu senti. E não consigo parar de pensar nisso desde então." O coração de Isadora parou. Era a pergunta que ela temia e desejava ao mesmo tempo. A verdade poderia mudar tudo entre eles, ou poderia destruir a frágil conexão que haviam construído. "Eu senti", ela admitiu em voz baixa. "Senti algo que não deveria sentir." "Por que não deveria?" Rafael se inclinou mais perto. "Porque você é meu patrão. Porque eu sou sua empregada. Porque vivemos em mundos completamente diferentes." As palavras saíram em um fluxo rápido, todas as inseguranças que ela carregava derramando-se. "Porque uma hora você vai perceber que eu não sou boa o suficiente para você, e isso vai acabar me machucando." Rafael estendeu a mão e segurou o rosto dela com delicadeza. "Isadora, você cuida de mim há 2 anos. Conhece meus hábitos, meus gostos, quando estou feliz ou preocupado. Conhece partes de mim que eu nem sabia que existiam. Como eu não ia sentir algo por você? Mas eu sei que isso é complicado." Ele a interrompeu. "Eu sei que há 1000 razões pelas quais não deveria estar me sentindo assim. Mas estou. E não consigo mais fingir que não estou." Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Isso muda tudo entre nós." "Eu sei." Ele encostou a testa na dela. "Mas talvez seja a hora de mudar." E então, ele a beijou novamente. Mas desta vez não havia investidores assistindo, nenhuma farsa a manter. Era apenas eles dois, e o beijo era suave, verdadeiro, cheio de sentimento e promessa. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. "Isso é real?" Isadora sussurrou. "É", Rafael respondeu. "Se você quiser que seja." "Eu quero", ela admitiu, "mas estou com medo." "Eu também." Ele a puxou para um abraço e elas se aninharam contra o peito dele, ouvindo as batidas firmes do coração. "Mas vamos descobrir juntos, está bem?" Ela sentiu contra o peito dele, e pela primeira vez em muito tempo, Isadora se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz. Que talvez o destino tivesse algo especial reservado para ela. Que talvez aquele conto de fadas impossível pudesse ter um final feliz. As semanas seguintes foram como viver em 2 mundos simultaneamente. Durante o dia, Isadora continuava sendo a empregada eficiente, cumprindo suas tarefas enquanto Rafael trabalhava em seus negócios. Mas agora havia toques discretos, quando passavam um pelo outro nos corredores, olhares carregados de significado, sorrisos secretos que compartilhavam quando ninguém mais podia ver. O segundo jantar com os Alcântara e outros empresários do círculo deles foi ainda mais desafiador que o primeiro. Desta vez, Isadora estava mais confiante, mas também mais consciente de como cada toque de Rafael a afetava. A mão dele na coxa dela durante a conversa, o jeito como ele passava os dedos pelos cabelos dela distraidamente, os sussurros próximos demais que faziam seu corpo inteiro se arrepiar. Quando voltaram para casa naquela noite, o ar entre eles estava carregado de uma tensão diferente. Rafael estacionou na frente da casa dela, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. "Não quero que você vá", ele disse baixinho. Isadora olhou para a casa onde a mãe provavelmente já estava dormindo, depois olhou de volta para Rafael. "Eu também não quero ir."
Então fica, ele pediu. Só mais um pouco. Ela ficou. Ficou enquanto eles dirigiam de volta para a mansão. Ficou enquanto ele abria uma garrafa de vinho no escritório. Ficou enquanto conversavam sobre tudo e nada, sentados no sofá de couro, cada vez mais próximos. Isadora, Rafael disse em algum momento da madrugada, o vinho deixando ambos corajosos. Eu sei que isso é loucura. Eu sei que as pessoas vão julgar. Mas eu não me importo mais. Com o quê? Com o que pensam? Com as convenções. Eu só me importo com você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Fica comigo esta noite. De verdade. O coração dela disparou. Sabia o que ele estava pedindo e sabia que se dissesse sim, não haveria mais volta. A linha entre empregada e patrão, entre mundos diferentes, entre quem ela era e quem ela poderia ser ao lado dele, seria definitivamente cruzada. Sim, ela sussurrou. Eles subiram as escadas juntos, mãos entrelaçadas, corações acelerados. O quarto de Rafael era imenso, dominado por uma cama king-size com lençóis brancos impecáveis. Janelas enormes mostravam a cidade lá embaixo, suas luzes piscando na escuridão. Rafael foi delicado, paciente, perguntando a cada passo se ela estava bem, se tinha certeza. Isadora nunca tinha se sentido tão vista, tão valorizada. Não era apenas desejo físico, era conexão emocional, era duas almas finalmente se encontrando. Quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com uma intensidade que deixou ambos tremendo. Depois, deitados abraçados entre os lençóis bagunçados, Rafael traçava círculos preguiçosos nas costas dela. Eu me apaixonei por você, ele confessou na escuridão. Acho que comecei a me apaixonar naquele primeiro jantar quando você riu daquela piada do Dom Vicente. A maneira como seus olhos brilharam, como você era genuína. E aí não consegui mais parar. Isadora virou-se para encará-lo. Eu me apaixonei por você muito antes disso, nos primeiros meses trabalhando aqui. Via o homem que você era quando pensava que ninguém estava olhando. O homem gentil, preocupado, que ligava para a mãe todo dia. Só nunca achei que alguém como você poderia olhar para alguém como eu. Alguém como você? Rafael a puxou mais perto. Você é incrível, Isadora. É forte, inteligente, autêntica. Estive cercado de mulheres interessadas no meu dinheiro a vida toda. Você é a primeira que me vê de verdade. Eles dormiram abraçados naquela noite, e quando Isadora acordou na manhã seguinte no quarto luxuoso, levou alguns segundos para se lembrar onde estava. Rafael já estava acordado, observando-a com um sorriso suave. Bom dia, linda, ele murmurou, beijando sua testa. A realidade os atingiu quando o sol nasceu completamente. Isadora precisava voltar para casa antes que a mãe acordasse e se preocupasse. Precisava manter as aparências, pelo menos por enquanto. Rafael concordou, mas fê-la prometer que conversariam sobre tudo mais tarde. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina secreta. Durante o dia, eram patrão e empregada. Mas à noite, depois que oficialmente Isadora deveria ter ido embora, ela ficava. Ficava para jantares íntimos na cozinha onde ela cozinhava e ele a ajudava desajeitadamente. Ficava para conversas profundas no escritório. Ficava para noites de paixão no quarto dele. Mas o segredo começava a pesar. Isadora mentia para a mãe sobre onde passava as noites, inventando desculpas sobre trabalho extra. Sentia-se culpada cada vez que via a preocupação no rosto de Dona Carmen. Rafael queria tornar o relacionamento público, apresentá-la oficialmente à família, mas Isadora pedia mais tempo. A insegurança a corroía. O que as pessoas diriam quando descobrissem que o empresário milionário estava namorando sua empregada doméstica? Que ela tinha se aproveitado da posição, que era interesseira. Uma tarde de sábado, particularmente quente para os padrões de Curitiba, eles estavam deitados no sofá da sala, as janelas abertas deixando entrar a brisa suave. Rafael traçava linhas imaginárias no braço dela enquanto conversavam. Minha mãe ligou hoje, ele disse. Quer jantar conosco no próximo fim de semana. Ela sente que estou diferente, mais feliz, e quer saber o porquê. Isadora sentiu o estômago apertar. O que você disse? Que tinha conhecido alguém especial. Ela ficou animada, quer te conhecer. Rafael, eu sei que você está com medo. Ele a interrompeu gentilmente.
Mas minha mãe não é assim. Ela sempre me ensinou que o caráter de uma pessoa importa mais do que qualquer outra coisa. Ela vai te amar tanto quanto eu amo. O eu amo caiu naturalmente entre eles, e Isadora sentiu o coração apertar. Eu também te amo, mas tenho medo de estragar tudo, de que sua família me ache inadequada, de que os amigos julguem você por estar comigo. Rafael sentou-se e puxou-a para ficar de frente para ele. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Escuta bem o que vou te dizer. Você cuida de mim há 2 anos. Me conhece melhor que qualquer pessoa neste mundo. Vê minhas falhas e ainda assim fica ao meu lado. Como eu não ia me apaixonar por você, como qualquer pessoa que te conhecesse de verdade não ia te amar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu só tenho medo de perder isso, de perder você. Não vai perder, ele prometeu, beijando suas lágrimas. Nunca vai me perder. Naquela noite, eles se amaram com uma intensidade renovada, como se estivessem selando uma promessa. E pela primeira vez, foram descuidados com a proteção, perdidos demais na paixão para se preocuparem com consequências. As semanas seguintes passaram em um borrão de felicidade. Isadora finalmente concordou em conhecer a família de Rafael. O jantar foi menos assustador do que imaginara. Dona Beatriz Vasconcelos era uma senhora elegante de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, que recebeu Isadora com um abraço caloroso. Então você é a moça que colocou esse sorriso no rosto do meu filho, ela disse, segurando as mãos de Isadora. Eu já gosto de você. O pai de Rafael, senhor Heitor Vasconcelos, foi mais reservado inicialmente. Observou Isadora durante o jantar com olhos analíticos, mas quando finalmente falou, foi direto ao ponto. Você ama meu filho pelo que ele é ou pelo que ele tem? Ele perguntou sem rodeios. Isadora não hesitou. Passei 2 anos vendo seu filho chegar cansado do trabalho, feliz quando fechava um contrato, triste quando as coisas não davam certo. Me apaixonei pelo homem que ele é quando pensa que ninguém está olhando, pelo homem que liga para a senhora todos os dias, que se preocupa com seus funcionários, que dorme mal quando tem problemas. Me apaixonei pela pessoa, não pela conta bancária. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mas então Heitor sorriu pela primeira vez. Bem respondido. Rafael, você escolheu bem. A família inteira a acolheu depois disso. Dona Beatriz insistiu em ter almoços semanais, tratava Isadora como a filha que nunca teve. A irmã mais nova de Rafael, Mariana, tornou-se amiga instantânea, arrastando Isadora para passeios no shopping Müller e confidências sobre a vida. Tudo parecia perfeito. Bom demais para ser verdade. E foi exatamente nesse momento que o mundo de Isadora virou de cabeça para baixo. Era uma quinta-feira de manhã, 2 meses depois de terem se declarado. Isadora estava sozinha na cozinha da mansão, preparando o café da manhã, quando sentiu uma onda de náusea. Correu para o banheiro e vomitou. Achou que era algo que tinha comido, mas a náusea voltou no dia seguinte, e no outro. Então ela percebeu. Seu ciclo estava atrasado. 2 semanas de atraso. O pânico foi instantâneo e absoluto. Sentou-se no chão frio do banheiro, a mente correndo. Aquela primeira noite juntos e algumas outras depois, quando estavam perdidos demais na paixão para serem cuidadosos. Não, ela sussurrou para si mesma. Não pode ser. Mas sabia que era possível. Mais que possível, era provável. Durante a pausa do almoço, escapou para uma farmácia longe da mansão onde ninguém a conheceria. Comprou 3 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o dinheiro. De volta para casa naquela noite, trancou-se no banheiro e fez os 3 testes. Esperou os minutos mais longos de sua vida, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Um por um, os testes mostraram o mesmo resultado. Positivo, positivo, positivo. Isadora escorregou para o chão, os testes espalhados ao redor dela, e chorou. Não eram lágrimas de alegria, eram lágrimas de terror absoluto. E se Rafael achasse que ela tinha engravidado de propósito para prendê-lo? E se ele percebesse que não estava pronto para ser pai? E se isso destruísse tudo o que haviam construído? Durante uma semana inteira, ela escondeu a gravidez, inventou desculpas para evitar os momentos íntimos com Rafael, dizendo que estava cansada ou não se sentindo bem.
Evitava olhar nos olhos dele com medo de que ele visse a verdade ali. A culpa e o medo a consumiam por dentro. Rafael não era bobo. Percebeu imediatamente que algo estava errado. Isadora, que sempre foi tão presente, tão aberta com ele, de repente estava distante. Evitava seus olhares, inventava desculpas para não ficar até tarde, recusava seus avanços com gentileza, mas firmeza. E havia algo em seus olhos, uma tristeza e um medo que ele não conseguia entender. Isadora, o que está acontecendo? Ele perguntou numa tarde de sexta-feira, segurando o braço dela gentilmente quando ela tentou passar direto por ele no corredor. Você está me evitando há uma semana. Fiz alguma coisa errada? Não, ela disse rapidamente, mas não conseguiu encará-lo. Não fez nada errado. Então, o que é? Por favor, fala comigo. Você está me assustando. Ela balançou a cabeça, as lágrimas já começando a se formar. Não posso. Ainda não. Rafael sentiu o pânico subir. Você quer terminar? É isso? Ele tentou manter a voz firme, mas ela tremeu. Se é isso que você quer, eu... Não. Isadora o interrompeu, finalmente olhando para ele. Não quero terminar. É só que... é complicado. Preciso de um tempo para processar algumas coisas. Processar o quê? Rafael estava ficando desesperado. Seja o que for, a gente resolve junto. Não precisa carregar isso sozinha. Mas ela se soltou gentilmente do toque dele e saiu, deixando Rafael sozinho no corredor, o coração apertado de uma angústia que não conseguia nomear. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama onde haviam compartilhado tantos momentos íntimos, tentando entender o que havia acontecido. Tinha certeza de que Isadora o amava. Tinha visto nos olhos dela, sentido no toque dela. Então o que poderia ser tão terrível que ela não conseguia compartilhar com ele? No sábado pela manhã, ele foi até a casa dela no Capão Raso. Era a primeira vez que visitava, e o contraste com sua mansão era gritante. A casa era simples, pequena, com tinta descascando nas paredes externas, mas estava limpa e arrumada e havia plantas bem cuidadas na pequena varanda. Dona Carmen atendeu à porta, magra e frágil pela doença, mas com olhos gentis que lembravam os de Isadora. Senhor Vasconcelos, ela disse surpresa. Isadora não me disse que o senhor viria. Por favor, me chama de Rafael. Ele deu um sorriso educado. A Isadora está? Está no quarto dela, pode entrar. Rafael encontrou Isadora sentada na cama estreita, olhando pela janela. O quarto era minúsculo, mas aconchegante, com uma estante improvisada cheia de livros de segunda mão e fotos da família. Isadora, ele disse suavemente da porta. Ela se virou, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim porque estou preocupado, porque te amo e não aguento te ver assim. Ele entrou e se ajoelhou na frente dela. Por favor, me conta o que está acontecendo, o que é tão terrível que você não consegue me contar. Isadora respirou fundo, as mãos tremendo no colo. Se eu te contar, tudo vai mudar. Você pode me deixar. Pode achar que eu fiz de propósito. Eu jamais te deixaria, Rafael disse com convicção. E nunca pensaria mal de você, confia em mim. Ela fechou os olhos, reunindo coragem. Quando os abriu novamente, as lágrimas escorriam livremente. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou completamente imóvel, os olhos arregalados processando as palavras. Isadora observava cada microexpressão no rosto dele, procurando sinais de rejeição, de raiva, de decepção. Grávida, Rafael finalmente repetiu, a voz apenas um sussurro. De 2 meses. Ela enxugou as lágrimas furiosamente. Eu sei que é uma surpresa terrível. Eu sei que você não estava planejando isso. E eu juro que não foi de propósito, Rafael. Eu nunca faria isso com você. Foi naquela primeira noite, quando a gente... Ela foi interrompida quando Rafael a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Ele estava tremendo e, quando ela percebeu, ele também estava chorando. Você está grávida. Ele repetiu, mas agora havia algo diferente na voz. Algo que soava como... Alegria? Você está esperando um filho meu. Sim, Isadora soluçou contra o peito dele. E eu entendo se você não quiser isso, se for cedo demais, se você...
Rafael a afastou apenas o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos. Me escuta bem. Você realmente acha que eu ia terminar com você por causa disso? Ele tinha um sorriso enorme no rosto molhado de lágrimas. Isadora, eu te amo. Te amo de uma forma que nunca amei ninguém. E se você está esperando um filho meu, isso só me faz te amar ainda mais. Sério? Ela perguntou quase sem acreditar. Sério. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Você vai ser mãe. Nós vamos ser pais. É assustador, sim. É mais cedo do que planejamos, sim. Mas é nosso filho, Isadora. Nosso. Eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando juntos, deixando a realidade assentar. Um bebê. Uma vida nova criada do amor deles. Casa comigo, Rafael disse de repente, ainda segurando-a nos braços. O quê? Casa comigo. Quero que nosso filho nasça numa família de verdade, com pais que se amam e são comprometidos um com o outro. Ele a olhou nos olhos com seriedade absoluta. Eu ia pedir de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. A gravidez só acelera o inevitável. Isadora sentia como se estivesse sonhando. Rafael, você tem certeza? As pessoas vão dizer que você casou por obrigação. Não me importo com o que as pessoas dizem. Só me importo com você e com nosso bebê. Ele colocou a mão suavemente sobre a barriga ainda lisa dela. Então, o que você diz? Quer ser minha esposa de verdade? Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Eles se beijaram com ternura, selando a promessa. Quando finalmente se separaram, Rafael já estava fazendo planos. Vamos contar para nossas famílias hoje mesmo. Minha mãe vai surtar de felicidade com a notícia de um neto. Podemos casar em 2 meses, algo pequeno, mas bonito. E você e sua mãe vão se mudar para a mansão imediatamente. Dona Carmen vai ter o melhor tratamento médico que o dinheiro pode pagar. Rafael, é demais. Você não precisa... Preciso, sim. Ele beijou sua mão. Vocês são minha família agora. Deixa eu cuidar de vocês. A conversa com Dona Carmen foi emotiva. A senhora inicialmente ficou chocada, preocupada com o que as pessoas diriam. Mas quando viu como Rafael olhava para sua filha, como ele falava sobre o futuro com tanta certeza e amor, ela se acalmou. Você promete cuidar da minha menina? Ela perguntou, os olhos marejados. Com minha vida, Rafael prometeu. Ela e o bebê são minha prioridade agora. A reação da família Vasconcelos foi ainda mais intensa. Dona Beatriz chorou de alegria, abraçando Isadora e falando sobre como sempre quis uma neta ou neto. Heitor, inicialmente surpreso, rapidamente se recuperou e deu sua bênção. Mariana já estava planejando o chá de bebê. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Rafael insistiu em um casamento pequeno, mas elegante, em uma igreja histórica no centro de Curitiba. Isadora, agora com 3 meses de gravidez, a barriga ainda discreta sob o vestido branco simples, mas bonito, estava radiante. No dia do casamento, enquanto esperava para entrar na igreja, Isadora olhou para si mesma no espelho. Há apenas alguns meses, era apenas uma empregada invisível, admirando de longe um homem inalcançável. Agora estava prestes a se casar com ele, esperando o filho dele, sendo acolhida pela família dele como se sempre tivesse pertencido ali. Você está linda, filha, Dona Carmen disse, ajeitando o véu. Seu pai estaria tão orgulhoso. As lágrimas ameaçaram borrar a maquiagem cuidadosamente aplicada. Quando finalmente entrou na igreja, ao som da marcha nupcial, e viu Rafael esperando no altar com lágrimas nos olhos, Isadora soube que estava exatamente onde deveria estar. Eu te amo, ele disse quando ela chegou ao seu lado. Eu também te amo, ela respondeu. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre declarou que eram marido e mulher, quando Rafael a beijou suavemente sob os aplausos dos presentes, Isadora sentiu que finalmente tinha um lar. Não um lugar físico, mas uma pessoa. Alguém que a amava pelo que ela era, não pelo que fingia ser. A recepção foi íntima, apenas familiares próximos e alguns amigos. As 2 mães conversavam animadamente sobre o bebê que viria, já discutindo nomes e planejando o quartinho. Rafael não largava da mão de Isadora, apresentando-a com orgulho como sua esposa. Durante a gestação, Rafael foi o marido mais dedicado que alguém poderia imaginar.
Acompanhava cada consulta, lia todos os livros sobre gravidez e paternidade, conversava com a barriga crescente de Isadora todas as noites antes de dormir. "Oi, bebê, sou eu, seu papai", ele dizia, a voz suave. "Mal posso esperar para te conhecer. Sua mamãe é a pessoa mais incrível do mundo, sabia? Você tem muita sorte de ter ela." Isadora assistia com o coração transbordando de amor. Quando o bebê começou a chutar, Rafael ficou fascinado, passando horas com a mão na barriga dela, sentindo os movimentos. Os enjoos matinais foram difíceis no início, mas Rafael estava sempre ali com água, biscoitos, palavras de encorajamento. Quando as dores nas costas começaram, ele massageava seus pés todas as noites. Quando ela se sentia feia e inchada, ele a cobria de beijos e dizia que ela nunca esteve mais bonita. Dona Carmen, agora morando na mansão e recebendo o melhor tratamento disponível, estava muito melhor. O câncer estava em remissão e ela passava os dias ajudando a preparar o quarto do bebê, tricotando mantinhas, cozinhando as refeições favoritas de Isadora. Tudo estava perfeito, assustadoramente perfeito. E Isadora tinha aprendido que quando as coisas ficavam assim, era porque algo estava prestes a acontecer. O 8º mês de gravidez chegou trazendo consigo um calor incomum para Curitiba, mesmo sendo primavera. Isadora estava enorme, a barriga tão grande que mal conseguia ver os próprios pés. Rafael havia transformado um dos quartos da mansão no quarto de bebê mais lindo que ela já vira, com paredes em tom suave de verde menta, móveis de madeira clara e uma infinidade de bichinhos de pelúcia que Dona Beatriz não parava de comprar. "Você acha que é menino ou menina?" Rafael perguntou numa tarde preguiçosa de domingo, ambos deitados na cama, sua mão repousando sobre a barriga dela. "Não sei", Isadora respondeu, traçando círculos nos dedos dele. "Mas tenho uma sensação de que é menino." "Eu também." Ele sorriu. "Um menino de olhos verdes como os seus." "Ou olhos escuros como os seus", ela rebateu. "De qualquer forma, vai ser perfeito." "Porque é nosso", Rafael completou, beijando sua testa. Os últimos dias antes do parto foram uma mistura de ansiedade e excitação. Isadora se sentia desconfortável constantemente. As costas doíam, os pés estavam inchados, dormir era quase impossível. Mas cada vez que o bebê chutava, cada vez que Rafael cantava baixinho para sua barriga, ela sabia que tudo valeria a pena. Foi numa manhã ensolarada de outubro, quando Curitiba finalmente aquecia, depois do inverno rigoroso, que tudo começou. Isadora acordou sentindo uma umidade estranha. Levou alguns segundos para perceber o que era. "Rafael", ela disse, sacudindo o marido que ainda dormia profundamente. "Rafael, acorda." Ele murmurou, os olhos ainda fechados. "Que foi?" "Minha bolsa estourou." Rafael sentou-se na cama tão rápido que ficou tonto. "A bolsa estourou, tipo a bolsa da água? Do bebê?" "Sim, dessa", Isadora disse, tentando não rir do pânico no rosto dele. "Acho que está na hora." O caos que se seguiu seria cômico se não fosse tão desesperador. Rafael pulou da cama, tropeçou no tapete e quase caiu. Começou a correr de um lado para o outro do quarto, pegando coisas aleatórias e jogando-as na mala que já estava preparada há semanas. "Onde estão as chaves do carro?" Ele gritava a revirar gavetas. "Cadê meu celular? Preciso ligar para o médico." "Rafael, calma", Isadora disse, já vestindo a roupa confortável que havia separado. "As chaves estão onde sempre ficam, na mesinha da entrada. O celular está carregando no banheiro." "Ah, certo." Ele correu para o banheiro, voltou com o celular, olhou para ela com olhos arregalados. "Está doendo? Você está bem? Precisa de água? Cadeira de rodas?" "Ainda não está doendo muito. São só contrações iniciais. Temos tempo." Mas ele já estava discando para o médico, depois para a mãe dele, depois para a mãe de Isadora. Em questão de minutos, toda a família sabia que o bebê estava a caminho. A viagem até o hospital foi marcada por Rafael dirigindo com cuidado excessivo, parando em todos os sinais amarelos, fazendo questão de evitar cada buraco na rua. Isadora teria achado engraçado se não estivesse começando a sentir as contrações ficarem mais fortes e frequentes. Quando chegaram ao Hospital Marcelino Champagnat, Rafael praticamente carregou Isadora para dentro,
gritando por uma enfermeira. A equipe médica, acostumada com pais de primeira viagem em pânico, acalmou-o gentilmente enquanto levavam Isadora para o quarto. As horas seguintes foram as mais longas da vida dela. As contrações ficavam cada vez mais fortes, mais dolorosas. Rafael não largou da mão dela nem por um segundo, mesmo quando ela apertou tão forte que deixou marcas de unhas. Você está indo muito bem, ele sussurrava constantemente. Tão bem, meu amor, estou tão orgulhoso de você. Dói, ela gemia entre contrações. Dói muito. Eu sei, mas logo vai acabar e a gente vai conhecer nosso bebê. Dona Beatriz e Dona Carmen chegaram e ficaram na sala de espera com Heitor e Mariana. A cada hora, uma enfermeira saía para dar atualizações, e a ansiedade de todos só crescia. Depois de 8 horas de trabalho de parto, a médica finalmente anunciou que estava na hora de começar a empurrar. Rafael, que havia jurado que seria forte, começou a chorar quando viu Isadora fazendo força, o rosto contraído de dor e determinação. Isso, Isadora, a médica encorajava. Mais uma vez, você consegue. Com um último esforço enorme, o som de choro preencheu a sala. Um choro forte, saudável, o som mais lindo que Isadora já tinha ouvido. É um menino, a médica anunciou, colocando o bebê no peito de Isadora. Um menino lindo e saudável. Rafael estava soluçando abertamente, olhando para o filho minúsculo coberto de verniz, os olhinhos fechados, os punhos cerrados. É nosso filho, ele sussurrou maravilhado. A gente fez isso, Isadora. Olha só, a gente fez esse milagre. O bebê foi limpo e pesado, 3,4 kg, 50 centímetros. Quando foi colocado de volta nos braços de Isadora, ele abriu os olhinhos pela primeira vez, e eram verdes como os dela. Olha, Rafael, ela disse, lágrimas escorrendo. Ele tem meus olhos. Tem, Rafael concordou, passando o dedo delicadamente na bochecha do filho. Vai ser um conquistador como o pai, com os olhos verdes da mãe. Eles decidiram chamá-lo de Gabriel, nome que Rafael escolhera porque significava mensageiro de Deus. Porque o bebê era uma bênção, um presente que eles nunca esperavam, mas que mudou suas vidas completamente. As famílias entraram em seguida, todos chorando ao conhecer o pequeno Gabriel. Dona Beatriz já estava fazendo planos para mimar o neto, até não poder mais. Dona Carmen segurava o netinho com lágrimas de alegria, agradecendo por ter vivido para ver aquele momento. Mariana tirava fotos sem parar, já planejando fazer um álbum gigante. Os primeiros meses com Gabriel foram ao mesmo tempo exaustivos e maravilhosos. As noites sem dormir, as trocas de fraldas constantes, o choro inexplicável às 3 da manhã. Mas também os sorrisos que começaram a aparecer, os sons que Gabriel fazia, a maneira como ele se acalmava quando Rafael cantava para ele. Rafael revelou-se um pai dedicado e apaixonado. Acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas sem reclamar, passava horas apenas observando o filho dormir no berço. A empresa continuava funcionando bem, mas ele havia aprendido a delegar mais, a valorizar o tempo com a família acima de tudo. Isadora florescia no papel de mãe. Havia uma paz nela agora, uma confiança que não existia antes. Finalmente acreditava que merecia toda aquela felicidade, que não era um acidente que a vida a havia levado até ali. Certa tarde, quando Gabriel tinha 6 meses, Isadora estava no quarto do bebê, trocando-o depois da soneca da tarde. Rafael apareceu na porta, observando-a com aquele olhar que sempre fazia seu coração acelerar. Sabe o que eu estava pensando? Ele disse, aproximando-se e passando os braços ao redor da cintura dela por trás. O quê? Que talvez seja a hora de dar um irmãozinho para o Gabriel. Ele beijou seu pescoço suavemente. Ou uma irmãzinha. Uma menina de olhos verdes seria perfeita. Isadora riu, encostando-se no peito dele. A gente tem a vida inteira pela frente, sem pressa. É verdade. Rafael pegou Gabriel no colo, o bebê imediatamente agarrando o dedo do pai. Temos todo o tempo do mundo. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, eles ficaram sentados na varanda da mansão, observando as luzes de Curitiba brilhando ao longe. O vento frio típico da cidade trouxe o aroma dos pinheiros,
e Isadora se aninharam mais perto de Rafael. Você já imaginou que tudo isso ia acontecer? Ela perguntou. Quando me pediu para fingir ser sua esposa naquela primeira vez. Nunca, Rafael admitiu. Achei que seria apenas uma noite resolver um problema. Não imaginei que você mudaria minha vida completamente. Eu também não imaginei. Isadora olhou para ele. Eu era apenas a empregada invisível que admirava você de longe. Achava que nunca seria boa o suficiente para alguém como você. Rafael virou-a para encará-lo, segurando seu rosto entre as mãos. Você sempre foi boa o suficiente. Mais que o suficiente. Eu que não estava prestando atenção. Mas agradeço todos os dias por aquele jantar, por aquele beijo que mudou tudo, porque sem isso teria perdido você. Eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de amor, promessa e gratidão pelo caminho improvável que os trouxera até ali. Dentro da casa, Gabriel começou a chorar baixinho. Ambos se levantaram, sorrindo, e foram juntos cuidar do filho. Enquanto Rafael pegava o bebê no berço e Isadora pegava a mamadeira, ela olhou ao redor do quarto lindo, depois para o marido que amava e finalmente para o filho que era a prova viva do amor deles. Tudo havia começado com uma mentira, um fingimento desesperado por R$ 5.000, mas aquela mentira havia se transformado na verdade mais bonita de suas vidas. Provara que o destino tem seus próprios planos, que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que, às vezes, as melhores histórias são aquelas que nunca planejamos escrever. Isadora Ribeiro, que um dia foi apenas uma empregada invisível, agora era uma esposa amada, uma mãe dedicada, e finalmente acreditava que merecia toda aquela felicidade. E Rafael Vasconcelos, que um dia só via o mundo através de contratos e negócios, havia aprendido que as coisas mais valiosas da vida não tinham preço, porque no final, o que começou como encenação revelou-se ser o amor mais verdadeiro que dois corações podiam compartilhar, provando que às vezes o destino escreve as histórias mais improváveis quando duas almas finalmente se encontram. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora e Rafael tenha tocado seus corações profundamente. Uma narrativa que nos lembra que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas e que o destino tem planos maravilhosos, mesmo quando achamos que nada pode mudar. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente envolventes que exploram os caminhos do coração. Você encontrará essa playlist clicando aqui à sua esquerda. Se esta história de superação, amor e família te emocionou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a força do amor, a importância da família e a beleza de acreditar em segundas chances. Conte-nos nos comentários o que você mais gostou da história de Isadora e Rafael. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história e que suas vidas sejam sempre repletas de amor verdadeiro.